Ouvir Imagens com Gisele Beigelman. Professora, li um artigo seu na revista Select, muito interessante, sobre o impacto do coronavírus na cultura urbana. Poderia comentar o assunto com os nossos ouvintes? Entre outras mazelas, o coronavírus está transformando em cotidiano o panorama mais sombrio do futuro da cidade. As medidas de precaução contra a sua propagação consolidam uma cultura urbana do isolamento, da ojeriza ao contato físico, da consagração do trabalho remoto e da condenação do idoso a elemento disfuncional da atualidade. O espaço público, que já foi tão massacrado pelos sistemas de vigilância, é a sua primeira vítima fatal. A palavra de ordem é parar, ficar em casa, fechar fronteiras e abrir muitas torneiras. Os mais otimistas identificam nesse cenário sinais positivos para um slowdown geral que nos faria repensar o modo de vida 24/7, isto é, 24 horas por dia, 7 dias por semana, conforme foi abordado pelo Jonathan Crary e que desembocou na Sociedade do Cansaço, um ensaio muito conhecido do filósofo Byung-Chul Han. Mas é preciso perguntar, e as pessoas que não podem fazer o seu trabalho remotamente? Como camelôs, faxineiras, garçons, trabalhadores da construção civil, montadores de exposição e uma incontável quantidade de freelancers e todo esse neolumpesinato digital que abastece os iFoods e Rapids da vida. O que eles fazem? E como assim, se for inevitável sair, evitem usar o ônibus e metrôs? Em que planeta as pessoas que prescrevem essas regras vivem? Olha, naquele que ainda é redondo, e é aquele em que eu habito, isso é para muito poucos. Eu não discuto a necessidade das medidas estabelecidas. Elas são a única alternativa para conter a pandemia. Isso nós já sabemos e temos que levar isso muito a sério. Mas eu também estou mais que ciente que, apesar do coronavírus não ser exclusividade dos pobres, é óbvio que são os socialmente mais vulneráveis os que sofrerão mais as consequências dessa pandemia. Professora, com o confinamento, os protestos vão parar ou não? Os protestos do último dia 18 de março, o janelaço, mostram que os protestos não vão parar não em virtude do confinamento. A população não só foi às janelas, como aconteceram em diversas cidades do país projeções em penas que expressam a nova cara do ativismo em tempos de confinamento. Ironizando o inacreditável desdém do presidente à gravidade da pandemia do coronavírus, as projeções deixam claro que nossas insatisfações estão literalmente subindo pelas paredes. E mostram também que, se não podemos ir às ruas, os prédios falarão por nós. Em tempos de coronavida, a empena é a nova praça. Para quem não viu ou quiser recordar, eu coletei algumas dessas imagens no meu perfil no Instagram. Acesse www.instagram.com/gbeigelman. Eu fico por aqui e até a próxima. A professora Gisele Beigelman conversou comigo, Leila Kiyomura, para a Rádio USP. Ouvir Imagens com Gisele Beigelman. Economia, por Gilson Schwartz. Professor Gilson, qual o tema da coluna hoje? Nosso tema hoje é a questão do mito.
Eu sei que estamos todos praticamente monotemáticos na questão do coronavírus, uma crise de uma gravidade e de um impacto econômico e financeiro além de toda e qualquer proporção. Mas eu queria aproveitar esse momento em que estamos também recolhidos nas nossas casas, né? Uma nova forma de união, de solidariedade. Queria chamar então a atenção nesse momento justamente para um tema que é relacionado, mas não tão imediatamente à questão do vírus, que é a questão do mito. E principalmente na sociedade moderna, a industrial, manufatureira, industrial, depois as revoluções tecnológicas, o próprio mito de que houve um desencantamento das coisas, tudo ficou racional, tudo ficou devidamente submetido ao cálculo, a instrumentos de medida, nas ciências, inclusive ciências humanas, entre elas a economia. E a verdade é que nós observamos que esse progressivo e progressista engajamento da sociedade contemporânea com a ideia de que os mitos estavam sendo deixados para trás, todo um processo de racionalização, de organização, né, que se fez acompanhar por também uma burocratização. Isso foi descrito e até é a marca registrada de sociologias, né, como o próprio Max Weber, né, que foi o grande formulador dessa visão de um desencantamento como a principal característica do processo de industrialização. O que nós estamos observando hoje, no entanto, é que a própria ideia de que tudo se resolve tecnicamente, tecnologicamente, essa ideia de que há um desencantamento, ela também é um mito. Na verdade, exatamente num momento como esse, em que está em jogo o conhecimento científico para resolver um problema, há uma valorização de tudo que é mito. A própria ideia, né, de que o presidente seria o mito, também faz parte desse universo imaginário, né, de uma fantasia coletiva com uma solução mágica para problemas que foram causados também, vários desses problemas de saúde pública, muito especialmente o coronavírus, são causados também por um modelo que desequilibra a própria proximidade entre o ser humano e o meio ambiente, os animais, as transmissões desses patógenos, né, que, segundo alguns especialistas, estão associadas também à própria expansão da presença racional, né, técnica, instrumental do desenvolvimento tecnológico em todo o planeta, chegando ao ponto de representar não o patógeno, mas o ser humano, um criador de condições para que esses patógenos então se multipliquem. Professor, o que isso representa? Então o que há aí é um mito também de que a tecnologia só resolve, quando talvez haja uma associação indevida entre a racionalização, a instrumentalização, essa crença, praticamente uma fé na solução técnica dos problemas, e a ideia de que no final das contas, quando eles não têm solução, então algum mito, alguma mágica vai resolver, ou como já se disse no Brasil, um milagre. Semana que vem a gente volta comentando tendências de economia, política e tecnologia no Brasil e no mundo. Eu, Simone Lemos, ouvi o professor Gilson Schwartz. Economia, por Gilson Schwartz. Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva. Professor Carlos Eduardo, como o senhor está avaliando a cobertura das rádios, TVs e jornais sobre a pandemia de coronavírus? O senhor poderia destacar alguns pontos positivos e negativos dessa cobertura? A cobertura do jornalismo profissional desta pandemia do coronavírus tem sido muito boa no Brasil, pela minha percepção. De um modo geral, as rádios, as TVs e os jornais têm feito uma cobertura bastante extensiva, com uma vertente de utilidade pública muito importante e têm relatado com precisão os fatos que acontecem.
É um contraste bastante grande com aquilo que se vê nas redes sociais, onde muitas informações falsas têm sido disseminadas, o que tem provocado riscos à saúde e até à vida de muitas pessoas. Chama atenção, por exemplo, para o fato de que os mais importantes veículos jornalísticos abriram mão da cobrança de qualquer dinheiro pela leitura ou pelo acesso às informações a respeito do coronavírus. Também é importante notar que alguns veículos abriram departamentos de consulta para a população que podem perguntar suas dúvidas e o jornal ou o veículo jornalístico as respondem. Entre os fatores que talvez não sejam tão positivos, acontece uma vez ou outra uma certa tendência ao alarmismo em algumas situações e também eu acho que tem sido perdido muito tempo com críticas e debates às bobagens que o presidente Bolsonaro falou no passado a respeito da questão do coronavírus. Por mais maléficas que tenham sido essas intervenções do presidente, e elas foram muito negativas, eu acho que no momento toda a atenção, todo o espaço, todo o tempo devem ser dedicados à disseminação de informações de confiança e de qualidade para o público poder se sair bem dessa situação que o país atravessa. Quais desafios as empresas de comunicação e os jornalistas vão precisar enfrentar para realizar a cobertura nas próximas semanas, quando é provável ocorrer um agravamento e um aumento de casos e de mortes? Os desafios para o futuro são enormes para os profissionais do jornalismo, porque eles vão ter que se desdobrar em redações pequenas, já super atarefados, e vão ter que se expor a riscos inclusive de se infectar por terem que fazer coberturas em locais em que há muitas pessoas doentes ou em contato com pessoas infectadas e que são fontes de informação. Portanto, os desafios são grandes, os problemas são enormes e as empresas jornalísticas vão sofrer também muito, já estão sofrendo com a diminuição da publicidade, porque com a paralisação geral das atividades econômicas no país, é evidente que muitos dos seus anunciantes estão faturando menos, estão tendo prejuízos e não terão como manter a sua publicidade nos veículos jornalísticos. Assim, a pandemia do coronavírus é um momento muito bom do jornalismo brasileiro em termos de qualidade e em termos de satisfação por parte do público com seu desempenho, mas também é muito ruim porque ele exige do profissional do jornalismo enormes sacrifícios pessoais e das empresas exige um fardo que talvez possa dificultar a sobrevivência de muitas delas. O professor Carlos Eduardo Lins da Silva conversou comigo, Valéria Dias, para a Rádio USP. Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva. Observatório da Inovação, com Glauco Arbix. Bom dia, professor Glauco. O mundo vive uma pandemia causada pelo Covid-19. A inteligência artificial está ajudando de alguma forma para interromper o processo de propagação do vírus? Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Bom dia, Cinderela. O mundo todo está sendo chacoalhado pela pandemia. Já são mais de 100 mil pessoas infectadas pelo vírus, o coronavírus. Mais de 3 mil mortes, entende? Que é um número bastante grande, sendo que os infectologistas, aqueles que estudam essas pandemias, eles estão dizendo ainda que nós estamos longe de ter alcançado o pico. Basta olhar a realidade aqui no Brasil, em que nós estamos apenas começando a viver a realidade desse problema, né, para enfrentar. Então, o que eu queria realçar para vocês hoje é como a ciência, em especial a inteligência artificial, está ajudando de uma maneira intensiva, né? A primeira vez que de forma pesada, de forma articulada, uma das áreas da ciência, a inteligência artificial, a aprendizagem de máquina em especial, está contribuindo muito fortemente para o combate dessa pandemia, né? A começar exatamente na divulgação de testes diagnósticos, na redução do tempo, na diminuição do custo dos testes, o que faz com que a gente saiba mais rapidamente se as pessoas estão ou não infectadas, de modo a isolá-las e a interromper o processo de propagação do vírus. Professor, essa é a única forma de diagnóstico?
há várias outras maneiras, né? Além dos testes diagnósticos. Várias empresas privadas, inclusive, e universidades estão desenvolvendo tecnologias de inteligência artificial que exatamente procuram determinar a evolução do vírus, né? A sua imagem, a sua visualização, o que facilita o trabalho de se encontrar vacinas, né? Por exemplo, ou, no mínimo, neutralizadores desse vírus que está fazendo um estrago bastante grande. Uma das empresas chinesas faz isso muito forte, né? A Baidu, que é uma gigante do comércio varejista. Depois você tem a Blue Dot, que é uma empresa canadense, que está conseguindo usar as informações dos voos de aviões, né? Ela foi pioneira nisso, para identificar a migração daqueles que estão sendo infectados, quais foram os caminhos percorridos pelo vírus, né? Você tem empresas que exatamente se utilizam de redes neurais, né, de machine learning, de forma bastante sofisticada para encontrar e detectar a estrutura molecular do vírus. Outras, como a chinesa da Infravision, consegue, a partir de tomografias, ela consegue identificar, em conjunto com a NVIDIA, consegue exatamente identificar muito mais rapidamente, olhando as tomografias, né? Ela consegue identificar se a pessoa está ou não infectada pelo vírus. Até há uma empresa chinesa que é super interessante, que consegue, que eles têm muitos dados, muita informação, que eles estão conseguindo, inclusive, identificar as pessoas, mesmo quando usam máscara, né, nos sistemas de transporte público, nos metrôs, ônibus, mesmo de bicicleta, certo? De tal forma que, quando é preciso remontar a cadeia de propagação do vírus, as pessoas precisam ser encontradas, porque muitas vezes elas nem sabem que elas estão infectadas e elas acabam sendo exatamente um transmissor para outras pessoas, né? Drones estão sendo utilizados, seja para entrega de comida em hospitais, nas áreas que estão tratando mais diretamente das pessoas com o vírus, seja exatamente para identificar as pessoas nas ruas. Isso acontece na China, mas acontece também na Dinamarca. E robôs também, drones também estão sendo utilizados para desinfecção, para você desinfetar, para você esterilizar ambientes de forma que eles se tornem mais seguros para a população. A inteligência artificial é chave no mundo de hoje. É uma pena que o Brasil ainda esteja atrasado nessa área, porque nós ficamos olhando uma certa inveja, certo? Mas vamos ver se a gente rapidamente consegue diminuir essa distância que nos separa das áreas e setores mais avançados da ciência. Mais informações sobre inovação estão disponíveis no site Observatório da Inovação do Instituto de Estudos Avançados da USP, oic.unap.usp.br. Eu sou Cinderela Caldeira e conversei com o professor Glauco Arbix para a Rádio USP. Até a próxima semana. Observatório da Inovação, com Glauco Arbix.